Olá, seja muito bem-vindo em mais um episódio do podcast Rara. A partir de agora, eu e juntamente aqui com o Ivan Krieger, palestrante, vamos trazer mais um tema interessante. E hoje nós vamos falar sobre conversão de vendas, um tema para lá de bacana e importante. Fique ligado, fique com a gente. Ivan, seja muito bem-vindo. Ok, obrigado Darcy, obrigado a você que nos assiste. Hoje o programa é para gerentes de vendas, pessoas que organizam as convenções de vendas, indústrias, né, empresas distribuidoras, né, Darcy? Então, esse foco em vendas e na equipe de vendas, né? Vender é uma coisa difícil e é importante. Difícil e importante, falou muito bem, né? É dom? Ou é não, a gente desenvolve treinamento. A pessoa tem uma aptidão de acordo com a característica que ele nasce, com uma preponderância, mas como toda habilidade, ela pode e deve ser desenvolvida. Então, a pessoa que não nasceu ou não sentiu em alguma trajetória da fase de vida, eu não me dou para vendas ou não tenho aptidão, ele pode se desenvolver sim. Ivan, quais as empresas devem fazer uma convenção de vendas? As empresas que querem crescer, as empresas que querem vender mais, as empresas que querem desenvolver assim um raciocínio mais inteligente de vendas. Através desse evento, eles proporcionam àqueles que trabalham na área de vendas e na área comercial a como dialogar com o cliente, como oferecer um diferencial para o produto, Darcy. Então, se você quer crescer, faça a convenção de vendas, e se você já faz a convenção de vendas, chama a gente aí para fazer alguma coisa diferente que favoreça os clientes e também os representantes e vendedores. Bacana, gostou? Eu gostei. Por que é bom definir um tema para cada convenção, Ivan? O tema ele define o norte, né? O tema é uma coisa fácil de gravar, né? Como se fosse um nome de filme. Então imagina um filme sem nome. Então por isso que a convenção de vendas tem um nome. Então as empresas que já estão acostumadas a fazer sempre começam, qual vai ser o tema do próximo ano, né? E aquilo gera igual aqui o programa, quase uma série, né? Então a pessoa saiu, como é que vai ser ano que vem, né? Então empresas grandes aí, Nestlé, Natura, todas elas têm assim uma pauta e um nome de cada ano de convenção, né? E nas empresas que eu tenho atuado também, eles têm esse hábito, né? Muitas delas, não todas, mas o nome ele dá uma cara para o nome do filme. Então facilita para a gente, quando é palestrante, atuar dentro daquele tema e facilita para gravação e fixação da mensagem por parte do público-alvo, no caso, representantes e vendedores. O público está cada vez mais acostumado a ouvir você através de tudo aquilo que você tem levado ao conhecimento. Você ter conhecimento de uma importância tão grande. O vendedor ele tem que sair preparado, porque ele sempre, eu pelo menos acho que é isso, Ivan, né? O vendedor ele é um mediador de um produto. O produto já é bom, mas ele tem que saber mediar o produto para realmente se convencer o cliente. Convencer o cliente, talvez o convencer até é um verbo um pouco mais forte, apesar de eu concordar com você. Precisa convencer, mas a gente tem que despertar o interesse, despertar a necessidade. Tipo, não dá para você ficar sem. Ou se você usar esse produto ou esse serviço, a sua vida fica mais fácil e melhor, né? Nesse sentido, né? Ou mais prazerosa, dependendo do tipo de artigo que você vende, né? Como fazer uma boa convenção de vendas? Primeiro você tem que saber organizar ela, começo, meio e fim, qual que é o tema, igual eu falei no início, deixar oportunidade para que as pessoas também se manifestem, organizar quem fala antes, quem fala depois. Na verdade, Darcy, é igual uma organização de evento. Então tem gente que entende de vendas, mas não entende de evento. Tem gente que entende de fazer um bom evento, mas não entende de vendas. E aí a sugestão, principalmente para as indústrias, que tal colocar o gerente de produção na convenção de vendas? Isso mostra sinergia, mostra conexão, e não é raro as equipes de vendas passarem pelo processo produtivo. Assim, dar-se um exemplo, às vezes a gente fala das problemáticas de vendas na convenção, e aí, mas isso é problema da produção, mas daí o gerente de produção não está presente. Então, facilita quando o gerente de produção pode dar a contrapartida. No caso de uma indústria, claro, estou falando, mas é importante que ali, naquele momento, principalmente quando a empresa não é tão grande, né? Estou falando de uma convenção de 20, 30, 50 representantes, né?
Ivan, como é a sua palestra de vendas em uma convenção? É bem legal assim, porque eu começo já me apaixonando. Quando o cara me convida, eu começo me apaixonando pelo produto. Então eu quero saber o produto, eu degusto o produto, ou eu visto o produto, ou eu vou lá na produção para entender como é que é feito, né? Ou aí eu pego aquele produto e faço a diferenciação para um similar ou um concorrente. Então quando eu chego para fazer a palestra, eu ou usei o produto, ou eu provei ele, no caso às vezes de uma bala, uma coisa de consumo, né? Ou eu testei ele. E aí isso me dá crédito e dá um diferencial quando eu estou falando. As pessoas que me ouvem, mesmo que eu não seja daquela indústria, elas têm a certeza de que de fato eu estou conhecendo aquele produto que de fato ele vende. E aí principalmente o diferencial do concorrente. Então isso tem sido uma prática que eu faço e gosto demais de fazer, porque eu provo o negócio e eu digo, isso aqui é bom, pô, isso aqui não está tão bom, isso aqui, o outro é melhor, esse aqui é bem melhor do que o concorrente, e às vezes o vendedor não tem esse tempo de avaliar, porque ele está tão focado na tarefa que esquece de ver os diferenciais. A dinâmica é realmente nessa pegada, Ivan? Sim, eu vou dar um exemplo. Esses dias, ano passado, fiz uma de jeans, e aí eu disse, deixa eu vestir o teu jeans. E aí eu fiz a palestra com o jeans que o vendedor vende. Eu disse, aqui, cara, o jeans é bom, bicho. Pô, isso aqui eu me sinto bem, me sinto leve, pulei, virei carambota. Disse, cara, isso aqui é gostoso, eu tô suando, mas a perna não soa, porque o jeans é bom, né? Então eu vou vestindo e vou colocando aquilo uma paixão que eu me torno um vendedor, né? Então às vezes o palestrante vai, mas o cara vem de longe, a empresa é daqui, o cara é lá tem 3.000 quilômetros de distância. Eu estou aqui, consigo respirar a tua empresa, estou no Alto Vale, conheço um pouco das lojas, conheço o cliente do cliente. Isso é importante, porque o foco não é no cliente, o foco é no cliente do cliente. E aí quando você se importa com o cliente do cliente, automaticamente isso ajuda o teu cliente na sua origem, né? Perfeito, não tem conhecimento, né? Conhecimento. Então, assim, eu me empolgo desse aí, cara, eu vibro assim quando eu preciso, eu percebo. Fazer uma... É como se fosse um atleta, né? Um atleta que gosta de por jogar. Mais que você não marque o gol, mas você ajudou o time. Armou o time. Deu o passe, deu o drible, né? Cruzou na medida, sabe? Exato. Então, você vai comemorar como se fosse o gol. Como se fosse o gol. E eu torço para que ele venda. E como eu falei, muitas das empresas são aqui do Alto Vale, então os diretores me conhecem, às vezes o representante não, porque a empresa é daqui, às vezes do Alto Vale, mas o representante ele mora no Nordeste, mora em Manaus, mora em Porto Alegre. Então quando ele vem aqui para a nossa região, ele está ouvindo uma palestra de alguém que consegue entregar num nível Brasil, mas que está localizado onde a indústria está. O que favorece, né, a economia local e favorece também que a pessoa gosta aqui da nossa região. E vou te dizer, Darcy, as pessoas que vêm de fora às vezes gostam mais daqui da nossa região do que a gente que é daqui. Perfeito, concordo plenamente com você. Oi, Ivan, quais ramos de atividade você já atuou e o que isso tem ensinado no estudo? Sim. Por exemplo, eu fiz uma comissão de vendas de pontes rolantes, que é aquelas... plataformas enormes que tu vende cada X tempo uma daquela, como se fosse uma caldeira, né? Mas é uma plataforma ali de ponte rolante para indústrias de ponta, assim, né? Então, essa envergadura, né? Então foi difícil para mim conhecer, porque é uma técnica de engenharia e tal, mas assim, eu me dou o trabalho de conhecer o processo, conhecer para que serve, conhecer quem são os clientes, né? E aí através disso fazer uma abordagem técnica, prática e também operacional dentro da tecnicidade do produto que favoreça a venda e beneficie o cliente. E na outra ponta, empresa pequena de bala. Você entende? Eu estou indo de ponte rolante até bala. Então, se você tem uma empresa que é de alguma coisa intermediando entre uma bala e uma ponte rolante, pode me chamar que eu vou tentar aprender e fazer o meu melhor para que a tua convenção de venda seja a melhor que você já teve. E também treinar os teus vendedores a potencializar aquilo que a tua empresa tem de bom. Cara, que bela colocação. Entre vender uma ponte e uma bala. A bala tem em qualquer supermercado, mercearia e tal. De R$1. Né? Exatamente. Agora uma ponte ela tem toda uma engenharia. Sim, estou falando de milhões. Uma ponte que tu não vende todo dia. Não, não. Né? Assim, ou quem sabe vai vender uma a cada 40 anos. Sei lá, tem assim, porque o uso não é uma compra recorrente, né? Então a convenção de vendas tem me ensinado isso, a permear entre uso contínuo e compras muito esporádicas, né?
Que legal, cara. Quem vende uma coisa, vende qualquer coisa, ou o vendedor precisa gostar daquilo que vende? Essa é uma boa pergunta, né? Então, é um mito, né? Porque eu entrevisto, às vezes, vendedor, né? Além de palestrante, eu também entrevisto e demito, né? Então, Ivan, eu sou bom em vendas, eu vendo qualquer coisa. Então, fica estranho, assim, porque a técnica, ela pode ser a mesma, mas você vai ter uma tendência a vender produtos que você, de fato, gosta, usa ou tem uma afinidade. Então, o bom vendedor não é o que vende tudo para todos, é o que deixa a maior satisfação para a quantidade de clientes que ele vendeu. Essa talvez seja a grande diferença. Então, eu não posso ser bom em vender tudo e qualquer coisa, né? Igual aquele mito que a pessoa, eu sou um vendedor tão bom que eu vendo geladeira para esquimó. Eu falei, esse é um péssimo vendedor, porque o esquimó não precisa de geladeira, precisa de um aquecedor. Você está entendendo? Então, ele mesmo já dá tiro no pé com uma frase que ele aprendeu de 20 anos atrás. Então, para mim, é um vendedor pitoco que nada tem a ver com as indústrias que normalmente me contratam, né? Vendedor tem que ter conhecimento de produtos. Conhecimento de produto, conhecimento de mercado e conhecimento de cliente, Darcy. São 3 vertentes. 3 pilares. 3 pilares, Eu tenho que conhecer o produto, tenho que conhecer o cliente, tenho que conhecer o ramo de atividade. Não é só o produto, né? Porque o mercado muda, então o cliente muda. Às vezes o meu produto eu conheço, mas ele não mudou. Então eu tenho que conhecer essa tríade, né? E aí, a partir daí, construir um raciocínio inteligente de vendas. E fala sério, a galera de vendas é difícil, às vezes, de trabalhar, porque você que é gerente de vendas sabe o que eu estou falando, você que é um dono de uma indústria sabe, os caras têm autonomia, eles dominam, eles falam bem, eles são articulados, eles têm autonomia, então conversar de forma inteligente com esse público é um desafio, né? Igual falar para professor, porque os caras às vezes estão tão seguros, mas ao mesmo tempo às vezes precisam ser modificados mentalmente para poder otimizar o seu tempo, falar de maneira correta, falar de forma convincente e principalmente, né, habilidade de vendas, ouvir. Eu vou sair fora da curva agora, Ivan. Tá bom, vai lá. Eu adoro fazer isso com você. Sim, tu sempre certo? Eu vou sair fora da curva. Tá, vai lá. Por que nem todo mundo é vendedor se todo mundo é consumidor? Pois é, porque é um paradoxo assim, porque você aprende a ser um bom vendedor quando você aprende de compra. Então, quer ser um bom vendedor? Entende o contrário, vai trabalhar na compras. Então, quer entender de produção? Trabalhe um pouco na vendas. Então, a gente sempre tem que entender o antagônico, né? O oposto daquilo. Então, para entender... Agora, eu sou consumidor, então eu sei o que eu preciso, mas às vezes eu não sei fazer o que eu preciso. E por isso preciso do cara de vendas, né? Que consegue vender para mim, né? Eis a questão, né? Bom, essa também é para você. Os serviços de mestre de cerimônia e também organizador do evento, você, como você, né? Também realiza através da Rara. Sim. Beleza? Então, através da Rara. É isso mesmo, Ivan? E outra coisa... como tem sido esse trabalho que você tem feito? Sim, porque além da palestra, que assim, às vezes tem cliente, poxa, Ivan, eu já te contratei 2 vezes para a convenção, tu tem outra coisa? Eu falei, sim, eu posso ser o mestre de cerimônia, eu ou o Renvot, né, que é aqui. Então já teve vezes que eu não fiz a palestra, eu apresentei o palestrante. Só que assim, quem é mestre de cerimônia sabe, apresentar um palestrante é tão difícil quanto fazer a palestra, né? Então existe uma técnica para isso e é aquilo que a gente oferece para tornar a sua convenção de vendas um pouco mais profissional, né? Tem gente aí, empresa de ponta, que contrata artista da Globo para ser o mestre de cerimônia, né? Então não vou me comparar, eu acho que os caras têm cada um seu nível dentro da sua prateleira comercial, né? Mas assim, é um trabalho que eu tenho conseguido fazer. Então às vezes eu sou palestrante, às vezes sou mestre de cerimônia, às vezes nenhum dos dois, às vezes só ajudo a organizar. Ô Ivan, cara, eu tô na dúvida aqui, me ajuda a organizar aquele começo, meio e fim, fazer o roteiro, quem fala primeiro, que hora começa, será que é melhor 1h30 ou será que é melhor 11 horas, que hora que a gente faz o almoço, o que a gente faz no break, né? Tu entende? Faço o debate, não faço o debate, abro para diálogo. Então são perguntas que a gente vai ajudando a construir o evento de acordo com o foco que o evento vai ter, né? Vamos dar uma engordada, porque chegou uma pergunta aqui, ó, tá? Vamos dar uma engordada nesse segmento que você vem aqui, ó. Ivan, você também treina pessoas para saberem organizar um evento, usando a metodologia de gestão de projetos e técnicas de comunicação, a exemplo da oratória,
Para que isso é importante em uma convenção de vendas, Wilman? É isso, assim, é para a pessoa otimizar o tempo, para que não fique cansado, porque às vezes a convenção de vendas é assim, das 8 às 11, das 2 às 5. Fala sério, né? O vendedor está acostumado sempre fora, para ele chega um momento que fica cansado, é igual a um curso. Então, para que o evento fique dinâmico, que fique atrativo, para que ele canse o menos possível e tenha um roteiro de condução com possibilidade da pessoa se sentir bem e confortável para que não canse, né, existe uma metodologia. Então eu uso essa metodologia, né, uso um pouco de gestão de projetos, porque cada evento é um projeto, e uso as técnicas de comunicação que eu uso na oratória para saber a forma que você vai falar e qual carta do baralho você vai usar em determinado momento, para que fique atrativo e não canse. E não tem nada a ver com a palestra que eu também faço. Já fiz tudo, já fiz só um, e já fiz um ou outro, dependendo do cliente, né? O legal é que você fala leve. Você não consegue deixar a plateia cansada com aquilo que você está falando. Pelo menos transparece isso muito bem. Já ouvi você. Ótimo, né? obrigado. Certo? Então, você tem essa capacidade de segurar o público com leveza. Sim. Isso eu vejo e vou dizer sim que é conhecimento de causa. Conhecimento daquilo que está fazendo, né? Sim, Darcy. A palestra na convenção de vendas é essencial ou é possível realizar uma convenção sem uma palestra central? É possível fazer sem a palestra central. Como eu falei, né, Darcy, eu vou abrir o parênteses, né? Pô, mas tu tá dando tiro no pé, tu faz o programa para vender e tu diz que dá para fazer sem. Sim, eu sou sincero, nem todo ano tu precisa fazer uma palestra de ponta top, né? Tem vezes que você mesmo pode dar o recado. Agora, de vez em quando é bom ter alguém de fora para trazer uma mensagem de mercado, uma forma diferente de falar, ou às vezes uma situação que não tem uma relação direta com vendas, mas que pode dar como é que eu vou te explicar? Um teor diferente para aquele assunto. Às vezes é um assunto pesado, sabe? De dificuldade de venda, inadimplência. Então é tudo assunto pesado. Vamos cobrar meta. Então às vezes eles me chamam, Ivan, fala sobre gestão de tempo. Tu entende? Não tem a ver com vendas, mas tem a ver como é que o representante otimiza o seu tempo, porque quem otimiza o tempo vende mais e melhor. Então, você entendeu? Não tem a ver com vendas, mas é algo agregado, que faz sentido, mas que dá um tom mais leve, porque as pautas já foram pesadas, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Então, eu entro como um contraponto para dar uma quebra de gelo no evento, né? Com uma palestra que às vezes não diretamente tem a ver com vendas. Mas fique ligado, eu falo de vendas, gosto de vendas, amo falar de vendas, mas também, se você quiser, eu faço de acordo com aquilo que você pede e precisa. Legal, você está acompanhando ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook a questão de mais um episódio da nossa parceria rara com cada tema que vale a pena você ficar com a gente. E as perguntas não param de chegar, né? Que bom, Darcy. A pergunta que nos chega, a pergunta para o Ivan, qual é a real finalidade de se trazer um palestrante de fora de uma empresa para explanar sobre um tema na convenção? Assim, é uma visão de fora. Às vezes a pessoa não entende necessariamente daquele mercado, mas normalmente os palestrantes ou a gente é convidado para trazer uma visão geral do que está acontecendo no mundo, economia, às vezes um pouco de geopolítica, como isso reflete no processo de vendas, economia de mercado, alteração na sistemática de consumo, né, tendências numéricas de projeção naquele segmento, né? Então, uma pessoa assim, a gente que é palestrante, a gente estuda de tudo um pouquinho para entender o ramo. Então a gente tem condição de explanar assuntos que agregam, né, conhecimento de técnicas de venda e conhecimento de técnica de mercado, para que você também não fique refém das palavras e das expressões que às vezes um comprador diz para você de forma às vezes automática. Por exemplo, passa na semana que vem. Então você tem que ter saídas para esse tipo, ou assim, não, obrigado, meu estoque está cheio, vem aí mês que vem. Eu falei, poxa vida, né? Mas não, vamos deixar para uma outra oportunidade. Então o vendedor bom que sai de uma convenção, ele tem que receber subsídios para que ele contraponha de forma inteligente, branda e também elegante essas, a gente chama de objeções, né? A objeção que o cliente às vezes dá para nós, né? Então, existem as palestras motivacionais que são usadas para que os vendedores não se desmotivem
em virtude das dificuldades inerentes à área de vendas, por exemplo, né? Qual a tua opinião sobre isso? Assim, depende da finalidade do evento. Vamos lá, às vezes a palestra motivacional ela ajuda, tu dá gargalhada, passa o tempo, né? O pessoal que gosta de contratar mágico, gosta contratar malabares, contrata lá uns comediantes, contrata um do stand-up, que hoje está na moda, né? Os caras do stand-up. Então ele não tem um conhecimento técnico, mas ele é inteligente e ele adapta o linguajar da empresa para a ciência que ele domina. Normalmente é uma ciência teatral, né? E isso não tem nada contra, é de acordo com a finalidade do evento. Se você faz isso, faça. Mas, de vez em quando, em algum ano, é importante você trazer um outro conteúdo. E eu sou esse outro conteúdo, que pode, somado a tudo que você já fez, dar um diferencial para a sua convenção. Né? Porque eu sou igual aquela tem uma propaganda na rádio, né? Ninguém faz como você faz. Exatamente, ninguém faz. Não é questão de ser melhor, é questão de ser único, né? Exatamente. E é esse único que eu ofereço para você. Prestou atenção, ninguém faz como você faz. A timidez, Ivan, ela atrapalha na venda? Sim, e como o vendedor ele vai perder essa timidez? É com o passar do tempo ou é insegurança? Normalmente é insegurança, né? Mas assim, grande parte das empresas onde eu vou, o problema não é a timidez, apesar da timidez estar presente. Eu me preocupo um pouco mais com o excesso de confiança do vendedor. Porque nas convenções eu me deparo com gente, grande parte delas tem mais de 10 anos de cancha de venda. Então, às vezes o cara olha para mim, pô, quem é tu para me ensinar? Eu tenho 20 anos de cancha de venda. Pô, tenho 60 anos, já vendo isso aqui desde criança, né? Então, essa arrogância ou prepotência, às vezes impede ele de ser melhor do que ele é, né? Mas a timidez também atrapalha, mas eu prefiro um vendedor tímido do que um vendedor arrogante, sabe? Então, eu não me preocupo muito com a timidez. Ele pode deixar de vender por ser tímido, mas o cliente gosta mais de um tímido do que de um arrogante, Darcy. Então eu me preocupo mais com as pessoas prepotentes que acham que você sabe, querem te empurrar um produto, fala mais do que ouve, não te escuta, diz que você tem que comprar, diz que essa promoção é só por hoje, sabe? Né? Compra é só hoje? Não, não tô afim de comprar hoje. Tu fica aí me apurrinhando, tu entende? Desculpa a palavra. Eu acredito que a timidez ela evita de tu incomodar o cliente. Exatamente, perfeito. Mais o atacado aqui, a gente só aprende, né? Bom, vamos lá. Conte-nos uma experiência marcante dentre as muitas convenções nas quais você já participou. Pois é, assim, acho que cada uma é única, né? Assim, como eu falei, sendo mestre de cerimônias, eu lembro que era muito engraçado. Teve uma, assim, que eu bati num negócio ali, daí desmontei quase todo o cenário, tive que montar depois sozinho, faltava bem pouquinho para começar o evento. Já teve uma, mas uma, assim, especial, eu não vou citar aqui o nome da empresa, mas era uma que concorre com uma que você conhece, que é a Brastemp, mas o nome original dela é Whirlpool, né? Então, a missão da convenção era justamente quando aquele filme Tropa de Elite estava bombando. E aí eles queriam, Ivan, tu monta toda a tua palestra em cima da Tropa de Elite. Então, assisti os 2 filmes, fiz uma musiquinha para o evento, né? Trocando as palavras e transformando aquela música da Tropa de Elite com produtos daquela empresa. E a meta da empresa era, cara, a gente quer concorrer de igual para igual com a Brastemp. Então, tu imagina, era um desafio enorme e ninguém acreditava. E o meu desafio era, através da música, da técnica de vendas e do conhecimento do produto, dizer que a gente poderia competir de igual para igual com a número 1 do mercado, né, que é a Brastemp, que até hoje a gente lembra. Então, aquela convenção foi uma assim, que eu particularmente gostei demais e que fiz um trabalho que eu nunca mais fiz daquela maneira. Não em termos de qualidade, mas em termos de inédito. Assim, foi brigar com o número 1 de uma empresa de ponta de tantos anos, né? Então, uma empresa disse, eu quero brigar com ela, né? E aí todos os vendedores saíram de lá entendendo que o produto deles era tão bom quanto o número 1 do mercado, e foi uma que para mim chamou muita atenção. E inclusive essa empresa até me pagou mais até do que, foi a única vez que me pagaram mais do que o valor que eu tinha acordado. Disseram, não, vamos te pagar até um pouco mais porque tu fez um bom trabalho, e isso para mim eu gravei com muita honra e alegria. Quando você começou a convenção, você tinha mais como um desafio? Ou você conseguiu se desafiar fazendo esse trabalho, dando esse respaldo tão positivo? Tudo que eu faço é um desafio. Esse programa é um desafio, né? A minha vida é feita de desafio. Aquele foi mais um desafio, né? Foi um desafio que me marcou, mas não pelo desafio, mas
pela complexidade do cliente envolvido. Para mim, tudo é desafio, e o desafio me move, eu sou movido por desafio, e se não tem desafio, eu invento um desafio, porque se não tem desafio, a gente fica parado, e parado não existe, então sem desafio a gente já está caindo. Então o desafio nos cresce, nos faz um pouco mais inteligentes e nos faz aprender meio que na marra, né? A palestra na convenção de vendas precisa direcionar para onde, Ivan? Ela tem que direcionar para o título, para o foco. Por isso que eu te falei que cada convenção teria que ter um tema. Então ela tem que direcionar para ali. E o que eu vejo, às vezes, a convenção, ela não dá margem para você praticar ela. Então teria que ter uma simulação, teria que ter algo escrito onde a pessoa leva. Exemplo prático. Eu sempre sugiro para os representantes, essa aqui é a dica, são 4 palavras. Coloca faz um adesivo, coloca no painel do teu carro. Não para lembrar de mim, mas para lembrar da técnica que ele precisa dizer, né, do diferencial do produto dele, uma frase, porque às vezes é uma frase que faz você vender e é uma frase que faz você perder a venda. Então, se você tem a frase certa e ela está no teu cérebro, e fala sério, grande parte dos vendedores fica o dia inteiro quase no carro. Então, ali no carro tu tem que ter o quê? Um áudio, tu tem que ter uma frase, tu tem que ter um livro para a hora que você está parado na estrada ter o que fazer e não perder tempo com bobagem, né? Então, você tem que levantar cedo, né, dormir cedo, né, e às vezes o vendedor ele não capricha nisso porque ele está acostumado a vender e ele sai como se fosse algo simples, né? Toda venda é complexa, todo processo é complexo. Então na minha palestra eu sempre deixo, tá aqui, cola ali no teu carro um adesivo, né, coloca aqui. Então tem que ser foco no trabalhar as objeções. Quais as objeções que eu recebo, qual a frequência e como é que eu combato cada objeção de uma forma branda e inteligente, né? Ô Ivan, você já chegou a ouvir em alguma convenção que você estava fazendo em que o vendedor... Não, eu trabalho até quinta-feira de tarde. Sim. E que se você vendeu, vendeu. Se você não vendeu, para mim deu. Tipo, a sexta não é dia de vender, né? Alguma a gente coisa escuta, sim, escuto muito, né? E, inclusive já fui um dia... Além de palestrante, tive a oportunidade de coordenar uma equipe de vendas, né, o que também me deu uma cancha. Então, eu sei o que você sofre. Se você é gerente de vendas e me acompanha aí agora no programa, eu sei a tua dor, eu já passei, já fiz. Então, lá, o Ivan, aqui, tu chegou hoje, mas aqui a sistemática eu trabalho de segunda a quinta. O cara vendia em Chapecó. Eu falei, por que não sai domingo? Tá maluco? Tenho 50 anos, vou sair domingo. Eu falei, cara, mas tu vai para Chapecó. Ele saía segunda de manhã para vender, Darcy. Que hora chega em Chapecó? Vai chegar por volta de 1h da tarde. Perde, né? Quanto de cliente para visitar, né? Então, você vai para Chapecó, sai domingo. Mas tu é a favor a trabalhar domingo? Não, eu sou a favor da produtividade e quem quer vender, vende dentro do tempo e da logística que ele tem, né? Então, se a rota é longe, muda a rota, mas não reclama da tua rota, né? Outro exemplo prático, eu pergunto, qual é as tuas cidades que tu visita? Aí ele diz, tu sabe o aniversário da tua cidade? Olha, essa é boa, Darcy. Ele diz, não sei. Eu falei, pra quê? Eu falei, porque qual é o risco de tu ir um dia e é feriado porque é dia da cidade. Aí tu gastou gasolina para descobrir que era aniversário da cidade. Aconteceu, tá? E aí, então, a palestra do Ivan ajuda você a se organizar para não ir lá e perder tempo, né? E aí, vamos voltar atrás um pouquinho, Ivan, na questão do vendedor. Eu já tenho 10 anos de estrada. Sim. Eu não preciso estar ouvindo o Ivan. Eu não preciso estar me atualizando do mercado, porque eu já tenho experiência de sobra. Sim. Não é isso? Assim, então de vez em quando eu escuto isso, né? E não é a maioria, mas sempre tem outro que acha que já sabe muito. Então é bom sempre aprender, é bom sempre ouvir. Não porque eu vou te ensinar, mas eu vou abrir o caminho para que a tua mente mesmo produza uma resposta para você, além daquelas que a gente vai sugerir, que nem é eu que invento, né? Eu tenho só o privilégio de ter ali uma literatura, né, onde eu escolho, faço o resumo e transformo isso num conhecimento didático com aquilo. Eu sou professor, então eu gosto e tento desmistificar algo complexo em algo simples e aplicável, né? Então não é que eu sei, mas eu sei onde está e também vivi e vivo de vendas. Então sei às vezes o que funciona e o que não funciona. Então a gente compartilha, né? O legal de tudo isso, gente, é que você fazer uma mediação num programa como esse é uma aula que você recebe. Eu saio daqui sempre na volta para casa imaginando o que eu preciso aprender a mais. Olha só. Né? Não, é verdade, cara. Isso é bacana pra caramba, né? Ô, Ivan, conta pra gente também a questão de como você avalia o modismo nas convenções. Tu sabe, eu já falei no outro programa, assim, o modismo, cara, eu fico muito receoso. Às vezes a empresa gasta um monte de dinheiro, cara, para fazer porque tá na moda, né? Contrata gente aí que
às vezes não tem muita relação com o negócio, mas não, tá na moda chamar o cara. Tá, mas ele tá na moda, mas não é o da moda que serve para você. Você não pode seguir a moda, você tem que ditar a moda, né? Tem empresas, às vezes, de confecção que, em vez de ditar a moda, segue a moda de um palestrante ou de um tipo de convenção que não é a dela. Então, crie a sua convenção, né? Crie o seu jeito, escolha o seu palestrante, mude os palestrantes, não me contrate 5 vezes seguido, me contrata um e tem outros tão bons quanto eu, e eu também posso ser bom quanto aquele melhor que você já contratou. Volto a dizer, palestra tem de R$300 e de 100 mil, né? Então você escolhe. Então não é porque é menos ou mais que ele vai ser bom. O bom é aquilo que você consegue usar, né? E assim, então de que forma você pode aproveitar o potencial de um palestrante? Sabendo o que ele deixa, sabendo o grau de comprometimento que ele tem com você, com o seu produto, com a identificação. Se ele está próximo de você, aquilo que eu te falei, Darcy, ou se ele é um que vem, pega o dinheiro, faz uma palestra show e vai embora e ninguém nunca mais vê ele, né? Então aqui normalmente eu me identifico muito, né? E não tem nada problema eu ir lá fazer uma palestra longe no Nordeste, né, ou no Sudeste, né, porque eu vou me identificar e vou fazer questão de estar acessível, né, porque eu não quero quantidade de cliente, eu quero atender com qualidade aquela quantidade que eu escolhi, né? Então eu não vou ser o cara que vai percorrer fazendo palestra todo dia. Agora eu vivo de palestra e eu quero sim te ajudar a vender e ter uma venda inteligente. E já tenho tido respaldo, sim, poxa, aquela frase que tu me falou, eu usei e deu certo, então isso me anima, né? E como anima, aquilo que tu falei, volto a frisar. Eu termino aqui o programa, eu vou para casa pensando, o que eu preciso aprender a mais? Isso. Porque eu tenho que me permitir a aprender sempre. Sempre, né? Sempre, né? E aí a leitura, né? Não é? Você aprende ouvindo, você aprende falando, você aprende pensando. Muita gente não pensa mais. Vou te dar um exemplo prático que aconteceu aqui na cidade, se me permitir, Darcy. Esses dias eu fui no supermercado e eu sabia que o supermercado era cliente de um cliente meu. Lembra que eu te falei do foco no cliente do cliente? Uhum. E eu vi que o produto na gôndola não estava legal. E eu quis comprar o produto, tive que comprar do concorrente porque não tinha na gôndola. E eu sabia que havia reposição, então pode ter ocorrido 3 falhas. Ou o vendedor não vendeu, ou ele vendeu errado, ou ele vendeu certo e o repositor errou, ou ele e o repositor acertou e quem errou foi o de compras. Isso tudo eu enxergo quando eu vou na gôndola de um mercado. E aí eu liguei para o cara, disse, você é gerente de vendas? Beleza, tem um problema assim, uma ruptura, que é o nome que se dá, uma ruptura no teu produto. Se caso todo mundo falta, mas é... Aí o dono do supermercado disse, não, mas isso é pontual. Eu falei, não é pontual, porque eu venho aqui todo dia e já é 10 dias que eu verifico isso. O que é 10 dias, Darcy? 1/3 de um mês. Imagina tu perdendo 1/3 de venda. Eu falei, eu tive comprado do concorrente, bati a foto do concorrente e disse, comprei do concorrente porque não achei o teu. No outro dia, passou 2 dias, ele colocou em reposição, bateu foto, né, porque estava certinho, né? Então, quer dizer, não tem a ver só com a palestra. O cara é um bom palestrante, mas quantos estão dispostos a fazer isso? Quantos estão dispostos a te ajudar a vender depois da palestra ou antes da palestra? Quantos conseguem fazer uma entrega com comprometimento desse, de ir no cliente do cliente para ver se o teu produto está bom? Quantos fazem pesquisa no cliente do cliente para saber que gosto que tem, qual é a aprovação, qual é a dificuldade que tem com o uso ou com a adequação do seu produto, né? Então eu faço isso. Eu sei que tem mais gente que faz, mas eu faço porque gosto e porque acredito e porque é o meu tipo de ser, né? E o bacana é ter resultado em cima disso. Dá resultado, Dá né? resultado. Esse é o mais importante de tudo. Senão você não estaria aqui gastando saliva também, né? Não, a gente está aí porque acredita. Claro, né? E você acreditar, não é só acreditar naquilo que você vai fazer, mas é acreditar naquele que está te contratando, porque ele pode mudar. Sim, eu tenho que fazer uma propaganda para ti. Por que eu estou nessa rádio? Porque acredito no Darcy, acredito na rádio dele. Então acompanhe você aí, que é gerente de vendas, a rádio do Darcy aí, que é uma rádio excelente. O mês foi merchandise, tá? E outra coisa, né? Quem deixa o produto escondido não vende, tá? Então tá aí. Né? Tem que oferecer, né? Já pensou? A colocação que o Ivan fez ali é fato. Se não tem o produto, ele vai comprar na concorrência. Vai comprar da concorrência. E aí, essa informação não chega na convenção de venda, porque imagina quantos 1000 clientes ele tem. Até que chegar ali, nem no BI aparece. Nem no BI aparece, né? Que é o business inteligente, é lá que você analisa a tua compra de dia em dia de todo o teu mix de produto, né? E eu sei que você tem isso, mas não é só isso, você tem que saber interpretar o BI e principalmente interpretar o cliente e ter tempo para visitar a gôndola, porque a gôndola é mais importante que o comprador. Às vezes o vendedor vai só no comprador, é a gôndola e foco no cliente do cliente, né? Então tá lá, às vezes no mercado, não tenho o que fazer, o comprador me deixou esperando. Vai, conversa com o cliente, né?
O que você acha desse item? Por que você comprou outro? Tem 5 marcas de qualquer produto, já viu no mercado? Uhum. O que leva você a comprar um ou outro? Às vezes nem você sabe. Mas se o vendedor não perguntar, você não vai ter informação. Volto a dizer, Darcy, a informação vale mais do que o produto. Vou repetir, grava aí, vai aparecer na tela. A informação é mais importante que o produto. Tem gente que se preocupa com o produto, mas não entende por que o cliente o comprou, né? Então vai ficar para trás, Darcy. Que bela mensagem. Ô Ivan, como é a reação dos vendedores ou representantes em relação à sua palestra? Como você sabe se, de fato, houve uma compreensão da mensagem e se vai haver aplicabilidade do conteúdo que foi passado? Isso, assim, como é que eu verifico? Então a palestra foi num sábado. Na segunda-feira tem que ter algum resuminho, ou no carro, ou o gerente de vendas tem que fazer, porque tem gerente de vendas também que faz a convenção, a hora que termina, segunda, descansa e volta para a rotina. Não, você tem que ir lá passar. O Darcy estava... Ô, Darcy, aí, o que você lembra da palestra? Ah, nada. Não, tá aqui, ó, isso aqui que o palestrante falou. Então tem que ter um pós-evento para que o vendedor entenda que a mensagem dada não era só uma programação de entretenimento, mas era uma fixação de conteúdo. Né? E aí isso depende do gerente e depende de mim. Eu sempre ofereço para fazer. Minha palestra não acaba na palestra. Segunda, eu sou um subgerente para te ajudar. Então tu me dá aí os extremos, o melhor e o pior, e eu te ajudo a também estar disciplinando e orientando essas pessoas lá na ponta de venda, né, pelo Zap, pelas mensagens. Isso eu faço, né, porque gosto e porque sei que é assim que se gerencia. Né? Então, como é que eu fixo a mensagem? Também eu olho se o cara gostou e se ele não gostou. Sempre tem que ter um que não gostou, porque se todo mundo gostou, você só se divertiu. Tem que ter um que disse, aquilo me incomodou. Por quê? Porque aquilo que incomoda é que vai fazer você melhorar. Então, você não pode gostar muito da palestra, você tem que sair incomodado. Você tem que sair coçando a cabeça. Você tem que sair com o será. Né? E aí isso vai gerar mudança na tua mente. Né? Pô, esse cara veio para me colocar uma minhoca na cabeça, né? Né? Ele veio para mexer com o meu ego. Isso, né? Ele vem para desmontar uma certeza, né? Porque a certeza eu tava é perigosa. tão bem na comodidade, né? E agora o cara veio e me tirou da comodidade. Sim, né? já me falou, Ivan, eu sou tricampeão de venda. Eu falei, pois é, para ser tetra você tem que mudar. Porque em time que está ganhando se mexe. Ou você vai esperar cair em vendas para daí mudar? Não, você muda sempre. Né? Onde é que a gente aprende isso? Com o Bernardinho. O Bernardinho o que ensina? Ficou campeão? Acorda 1 hora mais cedo para treinar mais. Porque teu concorrente viu tu ser campeão, olhou teu ponto forte, fraco e juntou isso para acordar 1 hora mais cedo que você e treinar mais do que você. E aí, depois de um tempo, ele ganha de você. Né? E aí, para que isso não ocorra, cada vez que ganha, é um comprometimento de treinar 1 hora mais. Porque você treinando 1 hora mais, você vai ter um segmento. Você vai ter conhecimento. Sim. E você vai estar mais seguro. Né? E outra vantagem que eu lembrei agora, Darcy, eu sou um cara de hotel também, né? Então eu sempre vejo hotel. E por que hotel? Porque durante a semana quem fica em hotel? Vendedores. Representantes. Então eu sempre observo, eu fico no meu quarto, do lado tem. Eu observo, preste bem atenção, gerente de venda. Isso não é qualquer palestrante. Eu observo que hora ele chega e que hora ele toma café. Não para ser um vigia, mas para entender e eu mesmo saber, esse é um vendedor bom, esse é um vendedor ruim. Esse aqui foi para gandaia, como é que ele vai vender bem no outro dia, né? Gostei. Esse foi para gandaia. E tem alguns, né? A maioria, né? Porque venda é fácil, agora pro Darcy já conheço, posso chegar às 10, né? Eu vou lá só para tirar o pedido. Só para tirar o pedido, eu vendo, desculpa aqui a propaganda, mas eu vendo um salgadinho X, né? Eu vendo Coca-Cola. Pô, vender às vezes um produto não é igual a vender Coca-Cola, eu não sou um repositor, né? De quanto está faltando para reabastecer, eu preciso entender. Abro parênteses, um dia eu falei com o vendedor da Coca, Darcy, esses dias é bom, eu fui fazer um trabalho numa padaria, e aí, não sei se você sabe, tem 12 tipos de Coca. O vendedor veio aí, desse aí, o vendedor Pitoco, ô Ivan, aqui, vamos agora eu que estou cuidando de compra, né? Não era o cara, daí disse, tá, mas o outro era só repor. Não, mas agora é eu, tu me diz qual a Coca que é melhor eu comprar. Não, como assim? É a compra de sempre? Não, a de sempre está me quebrando, eu tenho que cortar 30% e continuar comprando de ti. Veja, eu estou cortando a compra, não estou dizendo que eu não vou pagar. Estou dizendo que eu tinha que fazer um enxugamento para gerar fluxo de caixa para ser assertivo na compra. Agora, Coca é complicado. Eu tenho 12 tipos de Coca. Pequeno, médio, 200, sem gás, preta, quase preta. 500 coisas para confundir o consumidor. E aí, quando tu quer enxugar a compra de Coca, qual dos vendedores me ajuda a vender a Coca-Cola? Ah, não, é isso de sempre. Nesse bairro, qual é a Coca que mais vende?
Não sei, eu falei, tu que é o vendedor, eu sou comprador. Se tu não me ajuda isso, tu é um vendedor pitoco, desculpa. Tu tem que saber em qual bairro vende qual Coca, se é Fanta ou Coca. Eu tenho só X reais, eu quero tua ajuda para eu comprar de ti. Você está entendendo? Então, é essa perspicácia de compra que é regionalizada dentro de uma cidade pequena, imagine isso no Brasil. Então, quem é vendedor tem que estudar muito. Não pode vender sempre a mesma coisa, porque o mercado muda. Eu tenho que entender, eu tenho que ser um auxiliar do processo de compras e não um vendedor. Darcy, vou dar nos dedos um pouco agora. Sabe o que significa vendedor? É assim, ó, vendedor. Então, em vez de vender solução, eu vendedor. Então, chega de ser vendedor e começa a gerar algo que elimina a dor. E como é que eu faço isso? Sendo um facilitador do processo de compra. Né? Foi na veia agora, né? Facilitador. Ou, mais bonito ainda, gestor da percepção do cliente. Anota ali. O que você é? Vendedor? Não, você não é um vendedor. Você é um gestor da percepção do cliente. Por quê? Porque as pessoas primeiro percebem você, depois elas compram o que você vende. E se você não entende da percepção dela, você fica com uma falsa sensação de que você está abafando contigo e com o teu produto, quando na verdade ele não gosta muito de ti. Então as pessoas têm que gostar de ti para depois comprar o que você vende. Fecha o raciocínio. Por isso tem gente que não consegue vender uma rifa de R$1. Porque não é o valor em dinheiro, é o valor da causa, né? Perfeito. Ivan, estamos quase na reta final, né? Mas vamos lá para a última, né? Tá bom. Por que uma empresa deveria contratar você para realizar a convenção de vendas? Agora eu quero ver você convencer também. Como eu falei, eu sou o único, eu não sou o melhor, mas eu sou o diferente. Eu sou uma pessoa que vai entender o teu produto. Sou uma pessoa que vai falar uma linguagem que vai ser facilmente compreendida. E eu, com certeza, vou conseguir prender a atenção das pessoas que estão me ouvindo, no sentido de que elas saiam edificadas e prontas para mudar e melhorar aquilo que corretamente elas já fazem bem. Vender é uma arte, e vender sempre é e sempre será um processo de mudança. Que tal você mudar também? Vem comigo, me ajuda a te ajudar. Você vai vender mais e melhor. Um banho mais uma vez, gente, um banho, né? Ivan Marcos Krieger, palestrante. E o podcast Rara, cada vez incorporando mais, chegando até você que é telespectador no YouTube, no Facebook. Não deixe de acompanhar o nosso próximo episódio que vem com um tema diferente. Ivan, muito obrigado. Valeu, obrigado, parabéns pela condução e obrigado a você que nos acompanhou durante esses 45 minutos. Grande abraço e a gente se encontra no próximo episódio Rara Podcast, cada vez incorporando mais.